aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje meus convidados são eles, a banda Crab Shell. Tudo bem, meninos? Tudo maravilhoso. Mais especificamente, Edu e Rafa. Gente, primeira vez que trazemos duas pessoas aqui no podcast, porque fazia sentido, né? Já que a gente conseguiu uma banda que eram só duas pessoas, porque já veio outra galera de banda, mas as bandas eram maiores, aí eu falei, gente, aí não rola, não cabe aqui fisicamente. Tinha as bandas de 6 pessoas e tal, eu falei, gente, não cabe, né? Vai ter que vir um representar a banda. A banda de metal alternativo, certo, meninos? Tem seus pontos. Eu não sei o que o Rafa pensa sobre isso, mas o meu ponto de metal alternativo Explique-se. é porque eu não achei nada melhor pra justificar. Ah, e aí isso o foi o que chegou mais alternativo é perto. tipo uma alternativa ao que eu não consigo me encaixar É isso, eu concordo. especificamente, entendeu? Tá, vocês Exatamente isso. Não sei se faz precisavam, sentido. tipo... não, entendi. Vocês precisavam de alguma coisa pra denominar, isso foi o que chegou mais perto. Que era isso ou rock. Aí rock, tipo, é meio... Rock. É, tipo, meio tudo faz, assim. É, né? Faço é rock, rock. faço, tipo, Legião Urbana ou Death Metal, tipo, rock. Entendi. Meio relativo, entendeu? Entendi. E o que cada um faz na banda? Tipo, o que cada um toca e tal? Como é que é? Então, em gravação, Todo mundo faz tudo, eu brincadeira. toco bateria, Basicamente. né? E o Rafa faz cordas e vocal. Uhum. Em gravação ele faz tudo e eu faço só bateria. Tá. É isso, né? É, tipo isso. Tipo, tudo. Mas em criação, aí já é outra parada. Que aí, tipo, a gente faz tudo junto. Sim, é um negócio bem dividido e, inclusive, que eu acho que se completa, assim. A gente se completa muito bem nessa parte de criação. E que nem a gente brinca que a gente faz a gravação, a criação das músicas em home office, né? Porque é cada um na sua casa mesmo. Tem as explosões criativas, cada um manda um pouquinho pra cada um. E a gente vai discutindo, vai fazendo os insights e vai gravando de um pouquinho em pouquinho e acaba que a parte técnica fica comigo, mas muita da parte criativa fica com o Edu. Eu acho que o rolê de... Eu não conseguiria, tipo, denominar o que cada um faz, a não ser se for essa denominação de, tipo, na gravação cada um tem seu instrumento. Mas Sim. fora isso, tipo, letra a gente faz junto, Sim, Tá. melodia, corda, bateria, tudo a gente faz junto. sim. Tudo vai saindo junto. Acho que cada um tem um pouquinho de conhecimento em todos os instrumentos, e isso é a parte boa de poder dar opinião e poder dar uma parte de criatividade. De criar uma linha de baixo ele mesmo, ou eu, que também não sou baixista, que acabo criando uma linha de baixo. E vice-versa. Eu crio uma ideia de bateria e ele de guitarra, enfim. É Uhum. uma coisa bem interessante. Não, eu acabo, tipo, entendendo porque, enfim, eu consigo entender talvez mais fácil porque eu sou casada com um músico também. E eu vejo ele em criação agora também de um CD e tal. E ele, por exemplo, criou agora junto com o vocalista uma linha de baixo toda eletrônica e tal. Mas agora, beleza, agora o baixista tá entrando pra gravação. E agora sim, tá afinando toda a parte e vindo com a criação dele muito mais profissional e tal. Porque, enfim, Sim. agora sim, o baixista entrou e tá fazendo de um Total. jeito, né? Sim. Mas como surgiu a ideia da banda? Vamos ter uma banda. Eu acho que eu lembro exatamente de onde veio. Então conta aí, porque eu não vou lembrar. Foi aquele riff maluco que eu criei. Que eu tava muito afim de começar a fazer música. Não lembro de onde veio a vontade exatamente. Porque eu já tive outras bandas, inclusive já tive banda autoral também. Mas eu acho que eu era muito novo, muito imaturo ainda e acabou não rolando muito bem, assim. E aí chegou um certo momento que eu tava com um pouco mais de vontade, assim, de criar, de fazer alguma coisa autoral, porque eu tava de saco cheio de tocar em barzinho, tocar cover, né? E aí eu acabei criando um riff, assim, do nada, de guitarra, gravei, mostrei pra alguns amigos, e o do fundo deles, que acabou se interessando mais. Aí a gente conversou durante alguns outros dias, e ele falou, Então, pô... mas o se interessando mais, também não é se interessando mais, foi tipo, ele mandou, aí tipo, dei um jeito de descobrir como fazia bateria sem ter bateria, porque eu não sabia. Sim. Tá. Aí eu, tipo, botei a bateria e mandei de volta pra ele. Tipo, não Sim. foi nem tipo, Sim. vamos ver se vai fazer uma banda. Acho que você nem tava esperando também, né? Tipo, Não tava só chegou mesmo. um arquivo com a bateria em cima do que você fez. Sim. Foi isso. E aí deu esse start, a gente gostou desse primeiro som que a gente tava fazendo e falou, vamos fazer, vamos tentar. E aí foi indo. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Isso foi, tipo, em que ano? Faz 2 anos, né? Foi 2023. Acho que foi, tipo,
metade de 2023? Um pouquinho antes. Acho que foi metade. É, assim. por aí. E aí o álbum a gente fez o quê? 6 meses? 7 meses a gente fez um álbum. Tipo, a composição toda. Já tava todas as Caraca, demos. foi rápido. Tinha tanta coisa guardada no peito, sabe? Pra falar. E saiu assim, Eu ó. acho que foi Um vômito de justamente isso. coisa assim. Foi rápido. Aham. Tem quantas músicas o álbum? 8? 7? A gente tem 8 no primeiro álbum, né? Mas já tem pelo menos umas 3 encaminhadas já pro próximo. Isso. Tá, e aí o álbum saiu ano passado, é isso. Saiu ano passado, no dia do nosso aniversário que a gente faz junto. A gente deixou Sério? cravado pra ser o dia que é 10 de julho. Aí a gente falou, tipo, não pode tem que perder ser, a né? oportunidade, né? Pô, tem uma data tão marcada, né? Pois é. Mas eu acho também que só rolou, tipo, esse lance dele ter criado, aí mandou pra mim e, tipo, deu esse start, pelo fato da gente se entender muito bem. Uhum. Porque, tipo, acho que se fosse, tipo, um outro baterista que também tá interessado. Tipo, não sei se ia rolar assim, né? Tipo, talvez rolasse de fazer a linha de bateria ali, mas não de, tipo... Acho que seria mais profissional do que é hoje. Essa é uma coisa que eu tenho pra mim, que eu sinto bem, assim. O fato da gente se dar muito bem com amigos é muito mais fácil. Não, mas Até digo o assim, fato se fosse, de- tipo, só um músico É isso que eu tô técnico... dizendo. Sim, é isso que eu tô dizendo. Acho que se for uma pessoa profissional, baterista, acho que não seria da mesma forma. É, exato. Tá, entendi. Porque... Mano, porque é um casamento ali, né? Sim, Tipo, sim. Total. Acho que até pelo lance da gente ter vontade de fazer tudo em todas as composições. Porque eu tenho muito pra mim, pelo menos com arte, assim, porque tipo, eu sempre fui mais de arte visual, como mais hobby, negócio, profissão e afins. Mas a música sempre foi a parada que eu sempre fiz e, tipo, me deu um quentinho, assim, no coração, mas, tipo, pô, pra tentar fazer isso profissionalmente, tem as suas dificuldades que eu, na época, não tava afim de passar. Uhum. E aí, tipo, eu acho que também ter tudo isso guardado e a gente querer fazer, tipo, ao mesmo tempo, com muita vontade de fazer tudo e criar letra. Tipo, e eu tenho essa parada de ser bem depressivo, melancólico, artisticamente falando. E aí eu acho que, tipo, dá mais peso ainda de criar, sabe? Tipo, eu não consigo, tipo, eu sentar pra fazer uma coisa, tipo, muito feliz, assim. Tipo, uma música muito comercial, um sertanejo falando de festa. Tipo, não pelo estilo, mas pelo que passa, entendeu? Tipo, Precisa vir aquela coisa aqui. pra mim, eu acho que vem muito disso. O Rafa, eu acho que ele tem um pouco, mas nem tanto nesse sentido. Até a gente postou um vídeo cantando, fazendo cover esses dias, e eu reparei uma coisa que eu nem te falei. Que, tipo, se você olha pra ele cantando, tipo, ele tá com um sorriso, assim, sabe? Tipo, ele tá cantando, tipo, ele canta feliz, ele canta, tipo, Sério? pô, tô aproveitando. Tipo, ele tá sorrindo, cantando. E, tipo, se você olha pra mim, eu tô, tipo, com uma expressão mais triste, tipo, mais melancólica, sabe? Uhum. Acho que até nesse sentido, tipo, é uma junção que em alguns momentos casa bem, Se assim, completa saca? ali, né? Porque se for muita depressão também, aí é foda, Não dá. entendeu? Aí puxa muito pro down, né? Exato, exatamente. E se for muito feliz, tipo, talvez não fique tanto com a nossa cara nesse sentido, Sim. sabe? Entendo. Faz sentido, né? Sim, totalmente. E esse álbum que vocês lançaram ano passado, qual que é o nome dele? Experiments from a Sea of Possibilities. Que é tudo em English. Exato. Que aí a tradução literal seria experimentos de um mar de possibilidades por conta da gente ter esse contexto tudo meio água, meio coisas assim, entendeu? Por mais que a gente não seja ligado em signo, foi daí que partiu todo o rolê Sim. por a gente nascer no mesmo dia, saca? Uhum. Mas eu não faço a menor ideia do que o meu signo significa, né? Assim. Bacana, porque eu também não. Então não vamos seguir pra esse lado. Eu só sei que ele é de água, e aí o conceito água veio daí, é isso. Beleza. Sabe aquele lance de design de primeiro você faz o design, depois você inventa a justificativa? Sim, tipo claro, esse rolê. claro. Entendi. Eu trabalhei um tempo em agência também, né? E a gente fazia muito isso, tipo, criava um logo e tal, não sei o que lá. E veio da onde? A gente falava, peraí, que agora a gente vai criar uma história boa. Isso, exatamente. Pré-chat GPT, né? Agora deve ser mais tranquilo de pensar nesse sentido. Nossa, é verdade, né? Eu trabalhei em agência, não tinha chat GPT, gente. Como deve ser trabalhar agora em agência? Não queira saber e não vamos pra esse assunto. A gente não vai pra esse lado, gente. Peraí. Vamos voltar aqui pra banda, só um minutinho. Tranquilo. E o álbum, tá, vocês falaram que surgiu dessa ideia, mas as músicas falam sobre o quê? Tem uma história? Acho que cada uma tem uma história peculiar, talvez. Nada muito específico, acho que são coisas assim... A gente acaba pensando em um tema, às vezes, pra sair uma letra. Às vezes uma letra sai sem algum tema e começa
a se fechar no meio do caminho, a gente vai se conversando e vai chegando a alguma conclusão. Mas, assim, cada uma tem uma história, cada uma tem um significado, sim. Uhum. Umas mais pra ele, outras mais pra mim, e outras a gente fez junto uma letra que pra nós faz sentido de alguma forma. Não sei, você quer falar sobre todas? Eu não sei se sobre todas, porque algumas eu não lembro. Tá, mas alguma específica, assim, Tipo, alguma qual foi a inspiração. Mas, tipo, pelo menos no meu processo, quando eu tô criando letra, tipo, eu não sei se você passa por isso, mas eu visualizo bem visualmente uma historinha da letra, saca? Uhum. Então, tipo, sei lá, por mais que as coisas não precisem fazer sentido como se fosse um filme, na minha cabeça elas precisam fazer algum sentido. Tipo, você fala, tipo, se eu tô contando uma história numa letra e, tipo, uma frase fala, tipo assim, sei lá, você pegou e andou até a porta, tipo, eu não consigo abandonar a ideia da porta. Tipo, mas por que essa porta? Tipo, ela dá onde? Pra onde vai? E eu visualizo isso, sabe? Pra não ficar tão... abstrato. tão abstrato. Aí, tipo, das músicas em si, tem a Forbidden, que acho que é a mais historinha... Sim, essa acho que é mais legal. Que é a capa do álbum, que é uma sereiazinha, assim. Uhum. Que aí, quando eu criei nesse estado melancólico, depressivo. Assim, eu tava super triste, aí, tipo, acabou a força em casa, assim, eu tava, tipo, no meio do escuro, sozinho, com um violãozinho, assim, sabe? O queixinho no violão, assim. E aí eu comecei a pensar na melodia, na letra, e aí eu tava ouvindo muito um artista que chama Shawn James, na época. E ele tem uma parada toda folclórica, que ele escreve sobre essas coisas. Aí eu comecei a pensar que eu queria criar uma música dentro desse tema meio folclórico. E aí eu pensei, tipo, na história de uma sereia, tipo, meio clichê, assim, que ela, tipo, sei lá, um pescador, um marinheiro aleatório se apaixona por ela. E aí, só que aí, tipo, diferente do folclore, ele sobrevive ao encontro. Então ele volta pra terra, tipo, louco de paixão por uma sereia que é, tipo, impossível dele conseguir ela novamente. E aí eu pensei a historinha visual na minha cabeça dele, tipo, contando pras pessoas, e a galera taxando ele de maluco e afins, e até que o final da música seria, tipo, ele indo de encontro com ela, e aí, tipo, ele se afoga no mar. Se você lê a letra sem saber dessa história, tipo, talvez você não entenda que tem essa história lá. Uhum. Mas comigo falando, se você lê a letra, tipo, acho que faz sentido a historinha, sabe? Sabe que essa foi a primeira música que eu ouvi de vocês? Por algum motivo específico? Não, acho que porque eu joguei no Spotify e foi talvez a primeira música que eu cliquei. Talvez pelo desenho da sereinha. Uhum. E aí eu ouvi e beleza, ficou, tipo, ouvi a música. Aí eu fui buscar meu marido em algum lugar, ele entrou no carro e eu falei, escuta essa música aqui. E botei a música. Ele falou, hã? Tipo... Nossa, que bosta. Não, o que você quer saber sobre música? Eu falei, não, eu quero saber o que você acha. Aí ele falou, tá, gostei. E? Mas, tipo, o que você quer saber da música? Eu falei, não, eu quero saber se eu chamo essas pessoas pro podcast. Uhum. Aí ele falou, Crab Shell? Eu falei, como você sabe? Aí ele falou, porque, tipo, faz sentido pelas pessoas que estão na lista de convidadas, né? Aí eu falei, são eles. Aí nesse mesmo dia a gente ia encontrar vários amigos, que nós somos a galerinha do rock e tal, né? Ia encontrar vários amigos. Aí eu, meninos, ouvem essa música, botei a mesma música. Beto, Daniel, escutem essa música. Você acha que eu chamo essa galera podcast? Chama. Mas bota as outras músicas. Aí eu fico rolando o CD de vocês no carro, mas essa foi a primeira música. Da hora. E essa é a mais melancólica, né? É a mais eles falaram pra mim, é sua carinha emo, essa música. Tanto é que inicialmente era pra ser só voz e violão, né? Sim. Era pra ser, tipo, o suco da tristeza. Por isso que tem aí vem essa parte que eu falei que complementa. Que a ideia foi dele, de colocar guitarra, bateria. Porque a minha ideia era, tipo assim, eu quero que as pessoas ouçam e elas não saiam da depressão de onde elas vão se encontrar. Era, tipo, o mais triste possível. É pra sentir tristeza mesmo. Mas eu acho que não seria tão legal se fosse assim. Tipo, aí ele entrou e ficou muito mais da hora. E ele me fez cantar também. Então, foi um desafio forte. Ele faz um backing vocal nela. Na música inteira, assim. Vai cantar sim. Vocês começaram a se interessar por música desde criança, assim? Sim. Quer falar primeiro aí? Já que você é o mais idoso. Eu sou o mais idoso, né? Eu acho que eu tinha 5 ou 6 anos. Eu tinha um tecladinho pequenininho. E, assim, isso minha mãe e meu pai me contavam, né? Porque eu não lembro muito bem. Só lembro de ter esse tecladinho.
Eu sentado na frente da TV e tinha uma propaganda que tocava a música do Danoninho, e aí eu comecei a tirar de ouvido nesse tecladinho, com 5 ou 6 anos. Eu acho que ali foi o primeiro contato mesmo que eu tive com música, e eu fui indo embora, assim. Meu pai, ele sempre tocou um pouco de samba com os meus tios, né, em casa, então sempre teve instrumento, sempre teve violão, guitarra, e aí eu fui me interessando. Eu cheguei a tocar cavaquinho, fiz aula de cavaquinho, fiz aula de teclado, mas assim, nenhuma das aulas eu fui pra frente, eu sempre fui autodidata mesmo, assim. Eu não sou formado em música, não, assim, de jeito nenhum. Mas eu sempre me interessei, porque eu gosto muito da parte auditiva mesmo, assim, do feeling mesmo do negócio. E eu fui aprendendo sozinho, fui aprendendo os instrumentos sozinho. Então, eu não posso me chamar multi-instrumentista porque eu nunca estudei a fundo nenhum desses instrumentos. Pode, se você toca tudo, você pode ser. Mas, de certa forma, eu sei tocar tudo um pouco, assim, vamos dizer, pelo gosto mesmo de... Isso é um multi-instrumentista. Enfim. Você toca tudo, você toca baixo, toca guitarra, bateria, tudo. E tudo sozinho. Então, porque nem eu te falei, eu cheguei a fazer aula de algumas coisas, mas nada aprofundado. Tipo, eu ficava 3 meses e parava. Aí, guitarra também. Comecei a fazer, fiz um tempinho, aí... É aquilo, né? Já sei, obrigada, tipo isso, assim, sabe? Você não tem mais nada pra me ensinar. Já foi. Chegar em casa e ter que fazer lição de casa, assim, eu olhava pra aqueles monte de números, assim. Tá bom, não, sei, dá licença. Não, cara, quero tocar, eu quero fazer as músicas aqui. Sabe que eu era meio assim com dança, eu dancei a vida inteira. Tipo, sempre dancei. E, sei lá, eu tenho muita facilidade. Tipo, então também, tipo, eu fazia, sei lá, 2, 3 semanas de aula, eu falava, ai, beleza, obrigada. Sabe, o resto pode deixar, tipo... Eu quero me expressar em casa. Relaxa, já sei. No quarto. Mas comigo foi um pouco diferente, acho que até hoje é um pouco diferente. Tipo, eu consigo aprender as coisas sozinho muito tranquilamente. Porque, tipo, se você olha no Instagram, eu tô aprendendo tranquilamente. Mas fora do Instagram, eu tô estudando igual um filho da puta, né? Uhum. Mas, tipo, quando eu era pequenininho, eu também fiz aula. Aí, tipo, comecei fazendo aula de violão. Eu estudava num colégio adventista e aí lá tinha aula de violão. Aí eu peguei um violão emprestado, tipo, devia ter a mesma idade, acho que uns 5, 6 anos, sei lá. Ou um pouquinho mais velho. E aí, tipo, tava fazendo aula até que, tipo, o dono do violão pediu de volta, assim. Aí ia ter que parar de fazer aula. Aí minha avó me deu um violão. Aí, tipo, eu emocionei forte e fui fazer aula. É o violão que eu tenho até hoje lá em casa, é esse violão. Aí já tava meio chato tocar os louvor. Vamos colocar dessa forma. Aí, daí eu fui fazer escola de música e fiz um pouco de aula de violão, depois quis passar pra guitarra. Mas eu sempre quis tocar baixo, desde pequeno. Falava pra minha mãe e pro meu pai, eu quero tocar baixo, e eles nunca deixaram. Não sei por qual motivo, às vezes porque você não vê o baixista, você não sabe quem ele é, o que ele faz. Tipo, aí, sei lá, não rolou. Aí quis fazer aula de bateria, aí rolou um pouco mais tranquilo, eles deixaram, aí fiz um pouco. Aí caí um pouco nessa vibe, assim, tipo, putz, a aula tá legal, mas não quero ter a obrigação de ficar indo toda hora. Eu quero, tipo, e como não dava pra ter instrumento em casa, aí é meio bruxante, assim, sabe? Aí fui abandonando, mas, tipo, guitarra, violão, nunca deixei de tocar. Uhum. Aí agora que eu fui, tipo, comprei o baixo recentemente pra tocar com o Rafa, com nossos amigos que a gente tinha banda cover também, eu comprei o baixo pra tocar com eles, aí aprendi. Aí violão e guitarra nunca abandonei, mas também nunca evoluí muito forte. E a bateria, quando a gente, tipo assim, você pega o álbum pra ouvir do começo até o final, tipo, o começo dele, a bateria é claramente, tipo, mais amadora. E no final ela claramente, tipo, muito melhor tecnicamente, porque eu estudei muito no período de gravação. Sim. Se eu tivesse estudado muito antes, talvez todas as músicas tivessem a qualidade que eu gostaria que tivesse tecnicamente. Mas, tipo, como eu me dediquei muito de estudo por conta do álbum, aí mais pro final já é, tipo, é outra coisa, entendeu? Mas sempre de estudar muito sozinho, assim. Acho que o Rafa tem mais facilidade de sair fazer. Ele tem um ouvido melhor que o meu também, então tipo, consegue pegar as coisas e ir reproduzindo. Eu preciso sentar e estudar, tipo, muitas horas, sabe? É o meu jeito de aprender as coisas. Vocês têm um ouvido... Vocês têm um ouvido chato, tipo... Eu criticando meu marido. Tipo... Desde que estou com ele, nunca mais pude viver um show mais em paz. Antes eu ia num show, e qualquer lugar que eu estava no show me bastava. Eu entrava num show, parava ali, e ali assistia o show. Agora não, eu tenho que procurar o melhor lugar do ambiente. Porque um lugar tá batendo não sei o que, o outro tá voltando não sei o que. Incomoda também, tipo...
Você tá no show do Metallica, acontecendo não sei o quê. Alguém desafinou, não dá pra ouvir, gente. Não dá pra ouvir. Isso sim. Tipo, isso que você tá falando de o som bate aqui, eu não tenho. Ah, mas se alguém faz alguma merda, dá pra perceber. Mas fazer merda faz parte, então tanto faz, assim. Senhor amado, como é difícil. A vida de vocês deve ser muito mais chata que a minha. Sim, com certeza. Nesse ponto, talvez. A vida de vocês deve ser muito mais chata que a minha. Inclusive, que você tocou no assunto do Metallica. Inclusive, foi um show que eu fui do Metallica, que foi no estádio. Eu tava na arquibancada, mas assim, o delay era quase de 2 segundos. Assim. Era impossível de ouvir o show. Eu queria ir embora, sério. Falei pra minha esposa, eu falei, não, assim, não tá dando. Eu vou ficar aqui olhando pro telão, assim, ó. E foi assim que eu vou assistir o show, assim. Nesse sentido é meio deprimente. Não, é horrível, assim, é horrível. É meio foda. Não, me faz trocar de lugar, tal, não sei o quê. Um dia, cara, a gente tava na praia, e aí começou a rolar um pagode despretensioso na praia. Gente, o pagode despretensioso na praia não foi feito pra ser bom, sabe? Sei lá, as pessoas começaram a batucar, sabe? Tipo, o Jorginho Contador sabe tocar a pandeira, dá na mão dele, assim. Isso. Tipo... E tava todo mundo ali numa boa. De repente, essa pessoa começa assim. Eu falei, o que foi? O que tá acontecendo? Ai, tem alguma coisa errada. Eu falei, o que tem de errado? Ele, alguma corda está desafinada. Eu falei, pelo amor de Deus, homem, para. Isso aí sou eu, com certeza. Não, mas nesse ponto aí, de repente, ele olha ali, ó, ele tá... tá, que estourou a corda, ele tá trocando. Eu falei, para, entendeu, sabe? Para. Acho que todo músico é assim, não tem jeito. Eu falei, nossa, sua vida deve ser muito chata, cara, porque eu não escuto nada. Ai, o baixista fez não sei o quê. Ai, nossa, olha, meu Deus, o baterista. Ai, que é baqueta, não sei o quê. Fala, nem vi. É tipo em barzinho com música ao vivo, né? Tipo, tá todo mundo se descabelando, curtindo e o músico tá lá assim, ó. Exato, ele tá lá quase morrendo. Falaram, vamos embora, porque eu tô passando mal. Você reconhece os músicos assim no rolê. Mas pelo menos eu sou assim, mas eu só levo pro lado assim do fecho o olho do que eu tô ouvindo. Mas eu não fico, tipo assim, esse músico de merda, nessa corda. Porque, tipo, eu sei como é tá no palco e dar uma merda às vezes. Exatamente. E é foda. Tipo, igual aquele show que a gente fez lá, que estourou todas as cordas do meu baixo. Nossa. Aí ele transformou a guitarra dele num baixo, dropando as coisas na pedaleira assim, e me deu na minha mão e falou, toque o baixo nessa guitarra. Foi isso. Isso foi absurdo. Aí eu consegui imaginar as pessoas de fora, se tivesse alguém que manja, tipo, seu marido tá lá ouvindo. Vendo tipo, isso. O que tá acontecendo com esse baixo? Que ele tá com uma corda a menos, com nota faltando, porque, tipo, o baixista não sabe o que tá fazendo, aí estourar outra corda. Aí do nada o baixista tá tocando baixo na guitarra. Então, tipo, nesse ponto incomoda, mas eu fico, tipo, pô, coitado do cara, às vezes tá foda lá, sabe? Ele não fica criticando, ele critica assim, só pra mim, numa boa e tal, mas aí eu me tornei a pessoa que tem que ficar trocando de lugar e tal, não sei o quê. E assim, né, eu vou nas coisas de rock com ele, mas eu também frequento uns sertanejos com as minhas amigas e tal, né. Aí fui um dia num show que era, tipo, Maiara e Maraíza e Fernando Sorocaba, um negócio assim. E fui com... E até tinha uns amigos dele que foram junto, tá, mas ele imagina que ele ia pisar num ambiente desse, né? Ia contaminar os ouvidos limpos da pessoa. Aí, beleza, mas eu estava lá. Aí acabou o show de Maiara Maraíza e ia começar o show do Fernando Sorocaba e começou a troca de palco. E demorou, porque a bateria da Maiara Maraíza é desse tamanho, a bateria do Fernando Sorocaba é desse tamanho. E aí começou a demorar pra ele. E não é uma troca só com aquelas de rodinha, sabe? Tipo, eles remontam mesmo toda a bateria. É bem demorada a troca. Mas é um rolê também, né? Nossa senhora. Um show grande desse, sem querer julgar os músicos. Meio Jesus amado. Eu estaria puto. Tipo, não deixou montado o Exato, negócio e arrastou. Gente, não é só arrastar o negócio. Pois é. E aí todo mundo, meu Deus, demora. Eu falei, vocês viram quantas peças tem a bateria nova? Aí as meninas, do que você tá falando? Eu... Nada, vamos beber. Suas amigas, tipo, eu não sabia nem que tinha bateria nessa música. Tipo, é só os caras ali cantando. Aquela guitarra só tem 4 cordas. E perrengue, você falou perrengue, né? Contou um perrengue aí. Já passaram muito perrengue? Então, talvez o Rafa tenha passado mais que eu, porque ele já tocou mais ao vivo. Tá. Eu toquei menos ao vivo, tipo, a última experiência foi essa banda que a gente teve, que eu era baixista. E tocava, tipo, às vezes em uma audiçãozinha ou outra de, tipo, quando eu fazia escola de música, às vezes você vai num rolê e aí, tipo, pede pra tocar um pouquinho. Tipo, igual a gente às vezes saía do trampo, ia naquele... Ali na Vila Olímpia, na frente da agência, a galera montava
Tipo, bateria, voz e violão. Aí, tipo, a gente pediu pra tocar, eu sentei pra tocar na bateria do mano, era um bumbo bizarro, uma caixa sem baqueta pra tocar na caixa, tipo, a máquina de timbal não abria, não fechava, tipo, era uma loucura aí. Agora que eu já subi aqui pra tocar, Agora eu vou ter que fazer acontecer, né? Aí eu acho que o pior que eu passei foi esse rolê do meu baixo estourar todas as cordas no show, assim. Aí foi absurdo, aí eu não sabia onde enfiar a cara. Eu tive outros perrengues com outras bandas mais antigas. Sei lá, acho que eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. Tava com uma banda que eu tinha de cover que fazia muito sucesso lá na minha região. E a gente arrumou um show pra fazer em Joanópolis. Era uma festa de um motoclube. A ideia era a gente ir e voltar no mesmo dia. Só que o que aconteceu? Atrasou muito e a gente foi de trem, carregando todos os equipamentos. A gente não tinha carro na época. Chegou lá, começou a ficar muito tarde, muito tarde, muito tarde. Eu falei, cara, a gente precisa ir embora. Eu falei, mas como é que a gente vai embora daqui? Era tipo um sítio no meio de Joanópolis, assim. Mas vocês levaram o quê de trem? Tudo? Tudo. Os pratos, amplificador, Nossa. as guitarras. Éramos em 5, né? Só com 19 anos pra fazer isso, né? É só, exatamente. Se fosse agora... Se fosse agora, eu falo obrigada. Nossa, assim, chegou um momento que a gente falou, cara, a gente vai ter que ficar aqui, vamos dar um jeito de ficar aqui. A gente começou a conversar com o pessoal e o pessoal acampava ali. Só que a gente não tinha travesseiro, a gente não tinha colchão, a gente não tinha cobertor. Tinha os pratos. A bag de prato. A gente tinha álcool. A gente começou a beber e falou, cara, vamos ficar assim, aquecido por dentro de álcool pra tentar dormir. E a gente dormiu numa barraca, nós 5, numa barraca de uma pessoa só. Foi o pior perrengue que a gente fez. E ali tinha cachoeira naquele lugar. Era muito frio. Imagina. Era muito frio. Caraca. O outro guitarrista, ele teve que sair de madrugada pra procurar ajuda, porque ele tava quase com hipotermia, assim. E detalhe, antes de entrar na barraca, a gente tava, assim, muito alterado. Um dos felizardos derrubou cerveja dentro da barraca. Nossa. Então a gente dormiu ainda um em cima do outro, com um chão cheio de cerveja. Que delícia. Foi um perrengue maravilhoso, assim, histórico. Porque isso as pessoas não têm ideia, né? Que vida de músico é, tipo assim, muito mais perrengue do que estrelismo, né? Tipo... Eu nunca tive nenhum estrelismo, na verdade. Você já teve algum estrelismo bom, assim? Não. Não lembro de ter tido nenhum. Zero. No máximo, virar pra alguém e falar, tipo, olha eu no Spotify. Só. Eu lembro, tipo... A gente começando a namorar, assim, ele, tipo, com a banda tocar no Manifesto. Aí, tipo, um dos dias do Manifesto cheio, assim, mas não porque a banda deles ia tocar, mas porque tinham 3 bandas cover boas no dia, e aí, tá bom, vem abrir pras bandas covers e tal, e o Manifesto daqueles dias, assim, barrotado e tal, e aí, quem carrega muita coisa? Baterista, né, que tem 36 pratos, nananana. Todos os amigos, quando chegam, estão dispostos a carregar coisa pra ir embora. Na hora de ir embora, tá todo mundo bêbado, ninguém lembra de carregar nada. Quem carrega? Que tristeza. Jura que você faz isso? Ah, mas ó, as bandas quando a gente tocava junto, a gente ajudava sempre a desmontar a bateria, carregar a bateria. Tem que achar os amigos certos, entendeu? Aí vai, ajuda a carregar prato, não sei o que lá. Eu falo, vai, você vai ser esposa de músico, ó. Chega bem mais cedo. Chega bem mais cedo pra passar som. É foda mesmo. Gente, é muito perrengue. E pelo menos de perrengue do álbum, acho que não teve nenhuma muito significativa. Tem uma música que ele jura que até hoje, nossa, isso foi chato, Rafael, isso é chato. Tipo, teve uma música que na gravação da música, ele encheu o saco nosso e do Biel, do produtor também, porque ele ouve uma porra do interfone, em algum momento, 1 segundo numa música, ele ouve um interfone. Aí na gravação, tipo, dá play, ninguém ouve nada e ele, tá aí o interfone, tira o interfone. Ninguém acha. Aí sai a música pré-lançamento e ele ouvindo a merda do interfone enchendo o saco. Aí, tipo, tá no Spotify ele ouve até hoje isso. Acho que é, tipo, alguma deficiência dele, não é possível. Porque não existe interfone. E aí, tipo, isso Será que não é, tipo, uma frequência que só o seu ouvido ouve? Com certeza assim? Lembra aquele barulho que eu falei porque eu acordei de madrugada ouvindo de barulho de interfone? É exatamente o mesmo. Ah, então é isso. Eu acho que eu tenho alguma coisa mesmo, enfim. Ou tá muito senil, sei lá. Mas da gravação em si não teve perrengue, né? Não, acho que não. Foi tudo num ritmo bom. E o que vocês escutam de... Tipo, como inspiração, assim, de música como inspiração? Tem bastante coisa, hein?
como inspiração específico, assim, eu acho que eu não tenho uma parada específica. Eu acho que, tipo, como tudo acaba inspirando, então meio... É isso. Mas o que eu mais ouço é metal disparado. É o que eu mais gosto de ouvir, coisa mais moderna. Porém, eu ouço de tudo mesmo, assim. Tipo, sei lá, eu cresci... Meu primeiro contato com música foi, tipo, Metallica, Iron Maiden, essas coisas bem clássicas. Aí depois eu descobri, tipo, Racionais, isso, tipo, na minha pré-adolescência. Aí eu ouvi muito Racionais. Aí comecei a ouvir muito, tipo, rap também, tipo, mais classicão, Golden Era, assim, tipo, Pac, Big, Wu-Tang Clan, todas essas paradas. Aí fui crescendo e fui descobrindo mais metal mais extremo que Metallica e Iron Maiden. Tipo, lembro que a primeira banda de metalcore, assim, que eu ouvi foi Bullet for My Valentine. Aí quando eu ouvi... Eu virei pro meu amigo que me apresentou e eu falei, tipo, mano, o que era aquilo que a gente ouviu ontem? Tipo, me dá mais, eu preciso de mais. Aí, tipo, eu não parei nunca mais, assim, tipo, eu ouço muito. Mas também, tipo, eu ouço de tudo, tipo, lembra da época eu ouvia pra caralho Demônios da Garoa também, Sim. adorava ouvir. Queria ir no ainda show gosto. deles. É, ainda iria, tranquilamente. Eu ouço de tudo mesmo, assim, mas o principal é, tipo, mais metal, não tem jeito. E você? Cara, como eu venho desse lance de banda cover, durante muito tempo eu toquei, então eu ouvi muita coisa na minha vida. As minhas influências, assim, de inspiração mesmo, eu não sei nem te falar hoje qual que é o específico pro álbum. Mas, cara, tem grunge, tem metal, tem metal progressivo, rock progressivo, enfim. É muita coisa, assim. Se eu for falar bandas aqui, são várias. Desde Alice in Chains até o mais moderno que a gente ouve hoje, tipo Sleep Token. Assim. Mas é muito, é um arranjo muito grande mesmo. Mas acho que é outra coisa que complementa bem também, Com né? certeza. Tipo, às vezes ele vem me falar, tipo, a gente tá planejando de tocar cover só eu e ele pra... Como é acústico, é mais simples a logística e a gente consegue tocar mais vezes. Aí, tipo, às vezes ele sugere uma música, tipo, um clássico, assim, sei lá, de um grunge, alguma coisa que todo mundo conhece e eu, tipo, nunca ouvi isso na minha vida, não faço a menor ideia. Aí eu mostro uma coisa, tipo, super moderna e ele, tipo, nunca ouvi falar também, porque eu costumo ouvir mais coisa moderna e ele ouve também, mas já tem a bagagem de ouvir coisas mais senso comum, assim, que eu não tenho por motivo, não sei qual motivo. Sim. Mas é muito legal você, tipo, ir pegando as indicações de outras pessoas, assim, né? Tipo, ir ouvindo, né? Eu tenho um amigo que, tipo, o Beto, ele... Cara, eu falo, ele descobre coisas, assim, que... Eu não sei de onde ele descobre essas coisas, assim. Mas aí tem dia que ele senta lá, tipo, em casa, assim, ele vai, tipo, abrindo o YouTube, assim, e ele vai entrando numas coisas, e ele vai mostrando uns vídeos. Eu falo, mano, é muito da hora esse negócio. Tipo, eu nunca chegaria nesse lugar sozinha, sabe? Mas aí ele entra nos negócios e eu falo, mano, que legal. Eu acho que o foda hoje em dia de tentar descobrir coisa nova, tipo isso que você tá falando, é porque, ó, por mais que é mais fácil, eu acho que é mais por indicação de amigo. Porque o algoritmo tá tão agressivo que se você ouve uma coisa, tipo, ele não vai te tirar daquilo. Tipo, eu gostei muito de uma banda nova que eu descobri de metal. Tipo, ele só vai me jogar coisa muito parecida, assim. Tipo, eu sinto que você tem que se esforçar pra sair, pra achar uma coisa diferente, um estilo diferente. Pelo menos comigo acontece isso, não sei, acho que... Eu sinto que com todo mundo, mas eu nunca parei pra trocar essa ideia, porque, tipo, se você se deixa prender naquilo, o algoritmo do Spotify, do Amazon Music e tal, te deixa só naquilo. Sim. Pra sempre. Totalmente. É foda. Totalmente. Bom, e aí vocês também gravaram um clipe, certo? Gravamos o clipe. Sim. Como é que foi escolher a música pra gravar o clipe? Como é que foi a gravação do clipe? Contem. A gravação do clipe acho que foi a coisa mais legal que eu já fiz. Sim. De tudo, assim. Foi muito foda. Legal e cansativo. Foi. Você lembra quanto tempo a gente? Foi umas 16 horas, tudo? Sim, no total. Diretão, né? Sim. Por aí. Mas eu lembro que mudou a música. Qual que era a primeira que a gente ia gravar? A gente tava em dúvida em fazer a Falling Apart, que é a última do álbum. E aí a gente acabou decidindo fazer a Revelations. Eu não lembro por quê. Você lembra por quê? Lembro. A gente escolheu ela porque ela tem uma vibe mais de ter, tipo, um refrão, assim, sabe? A gente pensou, já que a gente vai fazer um clipe, vamos tentar escolher a música que, pelo menos, tem uma estrutura um pouco mais comum de, tipo, as pessoas, de repente, gostarem um pouco mais. Aí ela tem aquela parte do meio que é mais diferentona também e tal. Acho que foi mais por isso, que ela tinha uma cara mais... Conseguia ver mais um clipe, assim, sabe? Mas foi difícil escolher, porque a gente gosta de todas. Pois é. E aí a ideia veio do Biel lá, o produtor, que ele também trabalha com audiovisual. Tá.
Aí ele tinha essa ideia de, tipo, cobrir o estúdio inteiro de jornal, uma sala, tipo, metade dessa aqui, assim, né? Mais ou menos. E aí ele falou, tipo, tem uma ideia que é cobrir o estúdio inteiro de jornal, tipo, chão, parede, teto, e eu não consigo imaginar isso ficando feio. Ele falou, já falei isso pra outras bandas e tal, e ninguém meio que compra a ideia. No primeiro momento a gente não comprou, né? Então, a gente não conseguiu visualizar, mas aí ele falou mais um pouquinho e eu falei, não, vai ficar foda. E aí a gente fez todo esse corre de comprar os jornais. Compramos os jornais, foi tipo um processo bem independente mesmo, assim, vocês que botamos a mão na massa. Nossa, foi treta cobrir o estúdio, hein? Porque a gente montou, tipo, paredes no chão, assim. Então, tipo, a gente mediu a parede, aí falou, ó, beleza, aqui, essas são as medidas. Aí a gente pegou, mediu de jornal e fez a parede no chão, e depois levantou como uma coisa só e botou na parede. Aí, tipo, amarrou com uns barbantes, um monte de fita, não sei o que. Aí chegou na parte do teto, que aí eu fiquei, tipo, vai fazer como o teto? Aí a gente aceitou que seria, tipo, 2 pontos de contato e ele ficando abaloado, assim. E aí ficou bem foda. E aí no fundo do clipe tem o logo da banda desenhado com tinta vermelha, que aí foi eu que desenhei, que eu também fui um cagaço. Que, tipo, a gente ficou um dia só pra montar a parede lá, as paredes do estúdio. E no outro dia a gente ia chegar e tinha que estar perfeito, sem cair nada, e a gente ia gravar. E quantas horas foi pra colar os jornais? Foi umas 4 horas só de colação de jornal. Foi à noite, né? A gente saiu do trabalho e foi pra lá. Aí imagina, eu vejo o estúdio perfeito, assim, bora gravar. Aí eles, tipo, pô, ia ficar legal o logo desenhado. Faz ali. Não. E, tipo, mano, e se ficar uma merda? Tipo, e se ficar horrível? E se, tipo, se cair? Se, tipo, né? E é uma chance só. Tipo, peguei o pincel e, tipo, nossa, foi uma responsa, assim. Eu tava cagado por dentro, não sei se parecia, mas... Você tava concentradíssimo. É, claro, é uma chance só fazer um logo à mão livre, assim, tipo, foi absurdo. Aí depois disso foram longas horas, gravando vários takes, com várias trocas de roupa, iluminação e afins, mas ficou muito foda. E, tipo, o processo em si foi muito legal também, eu nem senti a hora passar. Tipo. Acho que o processo foi legal e eu achei que foi mais fluido do que eu imaginava, assim. Eu achei que ia ser muito complicado, que, assim... De gravar ou de montar? Acho que tudo. Acho que a parte de gravar, principalmente por conta de a gente não ter a experiência mesmo, era a primeira vez, né? Mas foi bem fluido, assim, tipo, cara, vamos fazer um take assim. Beleza. Era 1 ou 2, assim. Nossa, ficou legal, beleza, vamos pro próximo. Aí eu trocava de roupa, joga uma fumaça aqui, faz não sei o que. Foi bem fluido e ficou muito bonito. Ficou do jeito que a gente queria mesmo. Né? Na minha cabeça é perfeito. É porque acho que cai no lance do ensaio que a gente falou de foto também, né? Sim. Que, tipo, a gente tava conversando aqui sobre, tipo, de ter vergonha, timidez e tal. Antes da banda, beleza, a gente era normal, subir em palco e tal, e não tem vergonha disso. Mas aí, com a banda, a gente falou, tá, a gente precisa fazer um ensaio de foto. Tipo, ter umas fotos bonitas pra postar no Spotify, fazer um site, alguma coisa assim. Tipo, nunca tinha entrado num estúdio de foto e ser o modelo. Tipo, ele também não. Aí chegou pra fazer as primeiras fotos que a gente tem na pasta, assim, é tudo foto de LinkedIn. Tipo, super sério, assim, sem jeito nenhum de tirar foto, tudo. Aí quando a gente viu as fotos e se ligou, tipo, pô, eu tenho que dar a vida de modelo aqui, senão vai ficar uma merda essas fotos e a culpa vai ser minha. Aí começaram a ficar melhor. Aí no clipe, acho que a gente já foi com essa mentalidade, tipo, não adianta ter vergonhinha, alguma coisa assim, porque... fazer acontecer. E é uma coisa só sua, tipo, só você tá com vergonha de fazer uma coisa foda. Porque se você faz com vergonha, as pessoas vão olhar, nossa, que lixo. Se você faz sem vergonha, ninguém vai falar, olha lá ele que desinibido. Não, vai estar bonito, entendeu? Sim, claro. Eu acho que isso ajuda também, tipo... Hoje em dia, nossa, eu não sei você, eu não tenho mais vergonha de fazer nada depois dessas coisas. Eu tenho sempre. Nossa, não tem jeito. Eu não tenho. De foto, vídeo, ter que falar com câmera, essas coisas, porque foi aprendizado, assim. Tipo, sem isso, não dá pra fazer nada. Eu não sei falar olhando no olho, imagina olhar pra câmera. Mas aí terapia, Isso né? é difícil. Não é não. Isso é uma outra coisa. Bom, na minha ideia, a gente passou e vai passar uns pedacinhos do clipe deles aqui, tá? Se o YouTube não resolver ficar louco e não deixar a gente fazer isso, mas ele vai deixar. Deve ter um tempinho específico. Deve ter um tempo específico. Coisa ele vai falar, não pode. Aí eu vou falar pra ele, gente, libera o clipe pra mim. Aí vai dar tudo certo. Adoraria que fosse simples assim. Mas vai dar certo. E por que Corbshell? Puta, eu sabia até, tipo, 2 meses atrás. Você lembra por quê? Bom, a gente primeiro pensou na data do nosso aniversário, né, que a gente falou. Não tem tanto significado a questão do signo, porque a gente não entende muito, mas a gente sabe que o símbolo de câncer é um caranguejo. Verdade. Aí, beleza, caranguejo, tá, mas caranguejo o quê? E aí?
Aí começamos a pensar, a gente falou várias coisas. Então, não lembro exatamente quais foram as outras opções, A mas... gente foi pra mitologia. Fomos, tinha, sim. Bichos, tem a mitologia do caranguejo envolvida também no nome, inclusive. Mas a parte que chegou no fim, assim, Crab Shell. A ideia, de forma geral, é que a carapaça do caranguejo, ela é uma parte essencial para ele, por ela ser o que cobre as partes internas dele, a parte mole, né? Que protege ele. E aí, assim, pensando no sentido de essa é a carapaça que tá protegendo toda a parte sentimental, toda a parte interna dele, da onde vem todas a vida dele, enfim. A vibe é essa. E aí o loginho são as mãozinhas deles, duas juntinhas, assim. Bonito, viu? Tá vendo? Eu sempre tento, quando a gente vai fazer coisa visual, sempre tento trabalhar coisa de dois, assim. Por ser só eu e ele, tipo, a banda de dois. Aí eu sempre tento envolver dois, tipo, no logo, tipo, tem que ter a mãozinha do caranguejo, mas vamos botar duas pra ver se fica legal, tipo... Sempre essa vibe meio assim, sabe? Então, só um comentário, o símbolo de câncer é tipo um 69, né? Eu falei, não vamos usar isso aí. Porque é verdade, né? É muito sexual, né? Um pouco, né? Talvez. Não, são dois, né? Que é tipo, tem esse e aí tem o caranguejo em si, isso, né? Isso. É isso. Mas assim, não é, esse negócio de signo não é só não entender, é tipo, também tem o ponto de eu ser extremamente cético e não acreditar em nada. Não é só não entender. Eu te entendo, amigo. Então é muito bizarro, né? Pensar que o nome veio daí, mas a gente tá cagando pra isso de signo. O pior é que a gente só reforçou o lance do signo com a gente colocar isso no nome da banda. Porque, tipo assim, eu e ele, nós somos muito parecidos, muito mesmo, assim. Tipo, acho que por isso que a gente se dá muito bem. Tem gostos parecidos. Vixe, quando a gente tava criando um álbum, tipo, até hoje, agora a gente tá fazendo um single novo, tipo... Ele manda uma coisa e aí às vezes ele fala meio nas entrelinhas ou nem fala direito, aí eu já entendi o que ele quer dizer, aí, tipo, a gente vai se entendendo e fica perfeito. É uma pura coincidência. Sim. E brigas? Mas aí isso tá só Já reforçando brigaram? o lance dos signos. Não, acho que não, né? Nunca brigaram? Mentira. Acho que não, nem em banda, nem fora de banda. Porque eu conheci ele que eu fui estagiário dele, né, na agência. Tá. 2017. Nem desde essa época, acho que nunca teve, né? Tô completamente chocada. É porque tem o lance de você tem que aprender. É que, beleza, a gente se dá muito bem, mas você tem que aprender o lance do. E tal. Pelo menos num processo de criação, a parada do ego, assim. Tipo, sim. Você manda uma coisa que você acha que tá muito foda, aí ele tem que ter. Também não precisa ter tanto esse tato, porque a gente é muito amigo, mas tipo, ele tem que ter um mínimo de tato de não falar que tá uma merda, mas sem falar isso está uma merda. Sim. E aí, tipo, vai se entendendo, mas, tipo, se você se apega com isso, tipo, aí dá briga. Porque se você. Eu mando pra ele uma ideia que pra mim tá perfeita, não é pra mudar nada, e ele quer mudar tudo, tipo, se eu pego isso e levo no coração, aí a única saída é tretar, entendeu? Entendi. Mas acho que a gente nunca brigou, não, né? Eu acho que não, cara. Evoluidíssimos. Tá vendo? É o signo. É o signo. Acho que o signo de câncer é evoluidíssimo. E eu vi um post de vocês ontem. Não é ontem pra vocês, porque pra vocês já é há séculos atrás. Sobre um hiato que vocês tiveram entre a gravação do CD e hoje. Uhum. Esse ato foi pensado, foi meio... aconteceu e tal. Mas nesse post também tem promessas. Sim. Eu fiquei sabendo da promessa no post. Então Sim. agora eu vou ter que cumprir, né? Não sabia até então. Vai. Então, e primeiro eu falei, foi pensado, foi meio aconteceu. Tipo, a gente sabia que ia acontecer, só não quis falar entre a gente, porque pra não ficar triste, né? Mas, tipo, a gente sabia que quando terminasse de fazer o álbum, não ia dar pra sair fazendo show. Porque somos só eu e ele. Tipo, não tem como. Tipo, nossos ensaios, quando a gente saia pra tocar ao vivo e tal, que já tá... O ensaio tá perfeito, tá bonitinho ali. Sim. É muito diferente, assim, do público, como o que o público costuma ver. Tipo, é eu na bateria, ele na guitarra e na voz, e a gente solta tudo VS, assim, nas caixas. Tipo, tem o baixo, tem os VS, backing, tem troca de guitarra. Tipo assim, às vezes ele tá tocando uma guitarra limpa, cantando. Depois ele pode falar melhor que eu, mas tipo, tá tocando a guitarra limpa, cantando. E precisa trocar pra uma distorção. Se ele aperta o botão ali na pedaleira, dá pra ouvir que ele tá trocando, fica esquisito. Aí ele preparou todo um lance, tipo, sei lá, um compasso antes, já entra
a guitarra do jeito que tem que ficar, aí ele muta, faz a troca e depois volta pra que fique perfeito. Tipo, isso tudo gera todo um porém de estrutura que a gente precisa ter, e de ensaio, que agora o ensaio já tá bem mais resolvido. Mas a gente sabia que não ia ser pegar 5 pessoas, subir no palco e tocar, tipo, Sim. como se tivesse mais gente, sabe? Tá. Então acho que a gente sabia que ia acontecer, mas não queriam quis verbalizar. falar, porque é meio triste, né? Sim. É isso, né? Sim. Esse é talvez um dos motivos, né? O fato de a gente ter toda essa estrutura para poder fazer um show deixa mais burocrático as coisas e a gente não tem muito tempo para fazer as coisas. Isso é meio que eu falo nas entrelinhas ali do post, né? A gente tem trabalhado bastante durante todo esse ano, então o tempo ele tá escasso. Filha pequena. Tem a minha filha pequena também, é muitas coisas, assim. Aí a gente falou, cara, vamos focar aqui no que precisa ser feito e a gente vai fazendo aos poucos outras coisas. E, pô, estamos com quase 3 músicas novas prontas, que inclusive essa é uma das promessas. Esse ano tem que sair pelo menos um single. Mas vai sair, isso pra gente é mais tranquilo do que fazer show, né? Sim. Então é isso, vamos falar das promessas agora. Tem um single novo esse ano. Sim, com certeza. Pelo menos um. Tá quase lá. Tá ficando lindo. Tá ficando maravilhoso. Sem prévias hoje, mas tá ficando lindo. Sim. E o show? E show? E o show? Esse ano não, também. a gente vai dar um jeito de fazer, e é isso, sim. E depois que fizer o primeiro também, aí é muito mais tranquilo fazer os próximos. Porque, tipo, a gente Pega precisa... o formato e tudo mais. E a gente precisa comprar, assim, um mínimo de equipamento que a gente precisa pra fazer o show. Tá. Uma vez que tá comprado, sim, já era. Tem isso, a gente não parou pra fazer essa estrutura, de pesquisar exatamente o que a gente vai precisar e tal, a gente não fez isso. Então, agora, é sentar e fazer, assim, sabe? Tipo, não, a gente vai fazer, vamos marcar uma data pra não ter como voltar atrás, arrumar um lugar pra tocar, fechar e vambora, vamos fazer o que tem que ser feito. E vocês vão ter que ir, vocês dois? Então, eu ia perguntar se vocês vão me chamar, né? Óbvio. Claro. Obviamente. Não, e por você favor. vai chamar quem você quiser, Não, e a vou pessoa chamar vai chamar quem ela pessoas, quiser, assim. e Não, a gente mas eu vou. precisa, pelo amor de Deus, encher gente. Eu vou. Gente, eu abri perguntinhas no meu Insta pra vocês. Vamos ver o que eles fizeram. Certo. Se ninguém confundiu com o da sexóloga, tá tudo bem. Imagina. A posição 69 do caranguejo. Qual o maior sonho de vocês como banda? Cada um responde. Pode ser, cada um responde. Eu acho que eu vou filosofar um pouco mais que você, então pode primeiro. Ou você quer que eu comece filosofando? Pode falar. Tipo, tenho na minha cabeça muito certo o que é essa questão de sonho como banda, que é, tipo, não ter sonho, porque o ponto é simplesmente fazer. Tipo, quando a gente começou, até passava pela cabeça assim, tipo, pô, se desse certo. Aí eu lembro que vinha todo o questionamento de, tipo, o que é dar certo? Aí já pensei nessa, putz, seria muito foda, sei lá, lotar um Aliens, ou não sei o quê. Mas, tipo assim, na real, tipo, seria maravilhoso. Mas, tipo, pelo menos eu não tô fazendo pra isso. Então o meu sonho é cada vez fazer músicas que eu vou me orgulhar mais de ouvir como tem sido feito, assim, desde a primeira música. Eu fui gostando cada vez mais das últimas, até que o single agora tipo, é o que eu mais tô gostando. Eu espero que a próxima eu goste mais e mais. E quanto mais pessoas ouvirem, aí sim melhor, mas não por uma questão de dar certo ou fama. É o que eu sempre falo pro Rafa, tipo, eu pelo menos faço arte, acho que todos os artistas fazem arte pra que ela seja consumida e seja vista. Senão a gente deixava guardadinho no HD do Mac ali e ninguém ouvia, entendeu? Então, tipo, é óbvio que eu quero que mais pessoas ouçam. Tipo, meu caminho é mais por aí, sempre fazer coisa que eu vou gostar mais de estar ouvindo e que atinja o maior número de pessoas possíveis por uma questão de quero que as pessoas conheçam. Enfim. Por isso que eu acho que é mais filosófico, porque eu acho que é muito fácil falar, tipo, quero ser famosinho. Tocar em vários festivais. Não vai ficar chato se eu falar que eu penso igual a você? Então, mas é isso, assim, eu penso muito igual também. Putz, cara, sinceramente, assim, eu posso falar em outras perspectivas também. Pra mim é basicamente isso que você falou, mas eu não tenho um sonho específico, assim, como banda, porque eu só enxergo mais uma forma de continuar vivendo, fazendo o que eu gosto, só, assim, sabe?
Putz, não tem uma coisa muito específica. Eu falo, não, eu quero ser famoso. Não, eu quero fazer um show num estádio lotado. Cara, isso pra mim são consequências e é o que dá mais prazer e mais gás pra continuar fazendo o que eu quero, entendeu? É meio que nesse sentido. Então, o sonho mesmo, como banda, pra mim, talvez se for pra sintetizar isso, é viver disso. O meu sonho como banda é viver disso. Simplesmente. O sonho ideal acho que é não precisar trabalhar pra fazer música, né? Maravilhoso. Ser pago pra fazer música. Pronto, esse é meu sonho. Não preciso nem ser pago, só preciso sobreviver de alguma forma que os deuses vão prover pra eu poder fazer minha música quietinho. Não, tá bom, pode ser. É isso. sonho real. Bom, a gente tá caminhando pro fim do podcast. E eu vou terminar com as mesmas perguntinhas que eu faço pra todo mundo que vem. Eu queria pedir uma dica pra vocês darem pra outras pessoas que querem seguir o caminho que vocês seguiram. De fazer música, de fazer música autoral no Brasil. Sim. Eu acho que o principal é fazer porque gosta muito. E eu iria mais além, mas não cabe a mim decidir, sim a pessoa que tá ouvindo isso pode tocar de alguma forma, que é pensar, tipo, o porquê você vai fazer. Tipo, sempre falei isso com o Rafa, tipo assim, eu, como pessoa, não gostaria de ter uma banda de um estilo, sei lá, que já tá super consagrado. Porque, tipo assim, o mundo precisa mesmo de mais uma banda, de mais um estilo super consagrado, só porque eu quero... A não ser que eu goste muito disso. Se eu gosto, tá tudo certo, beleza. Mas pra mim, o que me motivou foi fazer uma coisa que pra mim é um pouco diferente em alguns aspectos, que seja letra ou melodia ou algo do tipo. Porque eu acredito nisso. E é isso. Então, a dica que eu daria é, tipo, fazer o que você acredita. Se você perder tempo com o que você não acredita, tipo, não vai rolar em nenhum aspecto. Não vai nem sair a música, sabe? Tipo, fazer só por fazer. Eu acho que o principal é isso. E aí a questão financeira é fazer com o que tem. Tipo, nós temos 2 empregos, tipo, fora a música, em empresas que possibilitou com que a gente gravasse um álbum num estúdio. Se não tivesse, a gente tinha feito tudo em casa e tinha feito e tinha lançado do mesmo jeito. Sim. Se eu for pra dar dicas mesmo, acho que uma delas seria essa. É fazer com o que você tem. Assim, eu não preciso de uma guitarra melhor pra conseguir fazer a música que eu quero. Não, cara. Tipo, faz com o que você tem. Primeiro, tira do papel, sabe? Eu acho que a outra dica que eu posso dar é não se comparar com as pessoas. Porque ainda mais hoje, assim, cara, com rede social, assim, 1 milhão, você vê muita gente muito boa. E você começa a se comparar, dá uma desanimada, sabe? Tipo, putz, eu vi muitos músicos que estão aí na caminhada, aí, trabalhando. Só que você vê também que não é possível comparar porque você não sabe qual foi esse caminho que ele percorreu, entendeu? Então, às vezes dá uma desanimada, mas, putz, ficar se comparando não é uma coisa boa se você quer evoluir no mundo da música, assim. Tem que ser uma coisa sua, a partir de você. Não desistir, resiliência, assim, é uma coisa que tem que ter sempre. E é isso, acho que dicas são essas. Boa. E aí eu queria pedir uma indicação de outra pessoa pra vir aqui, trocar uma ideia com a gente, bater um papo. Você tem em mente? Ou... Eu só tenho uma pessoa em mente, né? Então... Que se eu fosse dar uma indicação por mim, seria a minha namorada, a Erika, que ela é estudante de filosofia, tá pra terminar o curso. Legal. Ela é escritora também. Que demais. Tá pra lançar um livro que já tá aprovado na editora e afins, tipo... Tem outros livros que ela já escreve, já estão em processo de querer publicar também e tal. Eu acho que pode ser um papo legal tanto sobre filosofia, que ela entende muito, quanto sobre também o processo de, sei lá, publicar um livro independentemente no Brasil. Que incrível, com certeza. É isso, a não ser que você tenha outra indicação. Não, eu acho ótimo, só tem um ponto. Esse podcast vai ter que ter 2 horas. Ou mais. Tá tudo certo. Realmente. Tá tudo certo. Brincando. E aí, a gente tem uma playlist aqui. Cada um vem e indica 1 ou 2 músicas que gosta, tipo... E a gente põe na playlist. Essa playlist ela é muito louca, afinal a gente já tem Imagino. Né, tantos episódios, cada um indica o que gosta. E a gente põe e essa playlist tá aí, a galera escuta e tal. Então, eu queria indicação de música. Pode pôr a música de vocês também, mas também música que vocês gostem. Sim. Ó, se fosse falar por mim, eu colocaria 2 músicas nossas, porque a gente tá precisando de mais gente ouvindo. Se não for
contra as regras, eu colocaria Não é duas contra as músicas regras. Não, se não é contra as regras, eu também acho interessante. Eu acho que a gente sim. pode pôr, então, cada um põe a sua música preferida de vocês. Uhum. Você põe a sua música preferida de vocês e depois uma outra. Tá bom, Tá bom? beleza. Uma outra ou uma outra pra cada um também? Isso, uma outra pra Então, cada um também. Beleza. Beleza, mas eu tenho que falar agora ou hoje? Agora. Vai ter que pensar agora. Tá, das nossas, da minha preferida é a Forbidden Love, que foi essa que eu escrevi no Tá. Poço da Tristeza. E só pra deixar a playlist bem diferentona, assim, eu acho que eu colocaria... Difícil, hein? Difícil. Acho que eu colocaria Lamb of God, Walk With Me in Hell. Só pra, tipo, Gente. Katy Perry, Lamb of God, É, Crabby é. Shell. É, É não, isso. essa playlist vocês não têm ideia. Essa playlist tem, tipo, patati patatá, Então é sabe? isso, perfeito. Beleza. São as minhas indicações. Eu acho que da nossa pode ser a Embers. É uma das minhas favoritas. E o que eu tenho ouvido bastante recentemente, que eu tenho gostado, é a nova do Sleep Token, a Emergence. Emergency ou Caramel? Não, Emergence. É isso, então. É isso. Bom, e agora eu queria dar um espaço pra vocês divulgarem Insta, Spotify. Eu não sei o que mais vocês têm pra divulgar. Uhum. Fiquem à vontade. Então, todas as redes sociais, todas que nós temos, né? São Instagram e TikTok, Crabby Shell Music, @CrabbyShellMusic. YouTube também, né? YouTube também, Crabby Shell Music também, certo? Uhum. Não digite só Crabby Shell, porque pode ser que caiam caranguejos aleatórios. Uhum. Então, Crabby Shell Music. Com todas Passando as cores. o logo. E todas as plataformas digitais de streaming de música, Crabby Shell tem a nossa cara lá, não tem erro. E ouçam muito, por favor. Arrasou. É isso, meninos. Muito obrigada por terem Eu que agradeço. vindo. Muito obrigado Gente, a pelo agenda espaço. deles foi difícil, viu? Eu tô tentando eles, ó. São muitas reuniões com agentes e shows, Bombados. investidores. Mas muito obrigada por terem vindo. Foi um prazer. Eu adorei o papo. Eu que agradeço. Muito Também obrigado. agradeço. Prazer é nosso. E é isso, gente. Esse foi mais um podcast. Muito obrigada por terem ficado até aqui. A gente também tá no Spotify, se vocês preferirem ouvir a gente por lá. A gente também tá na plataforma do Popcast, se preferirem assistir a gente por lá. E não deixem de me seguir em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Um grande beijo e tchau!